Olá, estamos começando mais um episódio do Papo Agro e hoje nós vamos falar de um assunto que nós amamos e que todo brasileiro ama. Vamos falar de feijão. Ninguém melhor que ele para falar sobre isso com a gente, Marcelo Eduardo Líderes. É um prazer receber você. O Marcelo é uma das vozes mais ativas no Brasil e no mundo, valorizando o feijão, a produção de feijão e também o consumo. Por isso, viva feijão, Marcelo! Viva Seja o feijão, bem-vindo. Juliana. Muito bom estar aqui no Papo Agro, estar aqui com você. Obrigado por essa possibilidade, essa oportunidade, né, de levar um pouco mais daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente tem projetado aí para o feijão. Nós sempre falamos da produção de feijão no Brasil, trazemos números, expectativas, falamos de clima, mas hoje a gente, em especial, quer trazer o lançamento aqui de um assunto que tem que se estender cada vez mais, que é um projeto do IBRAF, que é o Viva Feijão. Marcelo, conta pra gente. Já faz tanta coisa para o feijão, agora também tem o Viva Feijão. Viva Feijão. Por que o Viva Feijão? Porque a gente sempre se depara com a necessidade de promover o feijão. Muitas vezes, olhando para os produtores estão numa situação complicada, preço baixo. Então, esse setor, né, esse elo da cadeia produtiva acaba dizendo, olha, a gente precisava aumentar o consumo. Dali a pouco vem o pessoal da nutrição. Olha, a saúde está perdendo, porque estão diminuindo o consumo do feijão. Aí conversamos com nossos amigos, né, do prato ali, assim, o arroz, né? Ô, Marcelo, o que a gente pode fazer para aumentar o consumo de feijão? Vamos fazer alguma coisa. E todo mundo quer fazer alguma coisa, mas acaba não fazendo. Então, o IBRAF acabou acreditando, a gente acabou discutindo isso internamente, que vamos apostar na energia que vem quando você começa, quando você dá um start em alguma coisa. Então, desenhamos aí uma campanha, né, do Viva Feijão, começando pelas mídias sociais, aumentando a quantidade de pessoas nas mídias sociais, conversando com pessoas que tenham uma boa penetração na população em geral, né, fora do agro, né, conversando com o nosso consumidor. Né, por que o Viva Feijão? Viva por tudo aquilo que ele fez, colocando a gente aqui, né, a humanidade, né, os pulses, aí, os feijões entre eles, e viva por muito tempo, que ele continue por muito tempo podendo fazer aquilo que ele faz pelo ser humano. E feijão traz vida, né, Marcelo? A gente sempre fala que saudade de casa, quando viaja para fora do Brasil, a primeira coisa que a gente pensa é num prato de arroz com feijão. E o Viva Feijão faz um processo interessantíssimo, gente. A gente fala do feijão lá na roça com o produtor, fala de mercado, mas o Viva Feijão especialmente vai rodar também por bares e restaurantes que têm o prato com feijão. Marcelo, isso humaniza cada vez mais a questão de aumentar o consumo de feijão e isso também traz a inclusão. Todo mundo pode postar uma foto com um prato de arroz e feijão e marcar o Viva Feijão, marcar o IBRAF? Sem dúvida nenhuma. É só olhar lá o Instagram, né? O Viva Feijão oficial está lá. E a ideia é exatamente essa, é que nós tenhamos orgulho desse alimento, orgulho de ter um prato feito. Né? Então, existe, lógico, a abundância no Brasil. Quando a gente viaja pelo mundo, a gente vê como o alimento é abundante, e apesar de a gente sentir muitas vezes que ele está mais caro, mais barato aqui dentro, a verdade é que o alimento no Brasil, quando comparado com os outros países, tem um custo muito acessível. Então, por isso, nós temos aí o privilégio de ter em cada esquina, né, um restaurante por quilo. Né? E lá tem arroz, tem feijão, tem as alternativas sempre para o consumidor. Mas existe uma possibilidade de algo ainda mais sustentável, algo em tempos de desafios de sustentabilidade, de meio ambiente, a gente começar a pensar um pouquinho mais em não desperdiçar. E quer alguma coisa mais sustentável, mais justificável do que um prato feito? Né? Eu até imagino assim, pequeno, médio e grande, né? Porque daí tem os grandões que vêm e querem mais, né? Daí tem as meninas, né, que chegam e consomem menos, mas aquela porção de arroz, de feijão, de verduras, salada, um bife, uma proteína animal, uma fruta de sobremesa, isso nos orgulha. Isso é Viva Feijão. E viver o feijão tem uma coisa muito bacana, que ele é democrático.
Ele vai bem com tudo, inclusive hoje nós já temos pratos que são doces, né? Se você não conhece nenhum prato doce ainda que leva feijão, sabe que nós já fizemos em um evento internacional, promovido pelo IBRAF em Brasília, um bolo em comemoração, né? A gente estava comemorando lá no dia, aniversário, questão de estar juntos ali, aniversário do IBRAF. 18 anos. 18 anos de IBRAF, né, Marcelo? E eu fiquei encantada com o resultado de um bolo, como esses bolos que a gente faz aí para comemorar, com recheio e tudo mais, de feijão. Servido com espumante. Servido com espumante. Então, hoje o feijão ele está bem democrático cada vez mais, a gente conta também com a criatividade. Não falando só das pessoas que consomem o arroz com feijão, com proteína animal, mas de um mercado que cresce cada vez mais, com pessoas que estão lendo cada vez mais sobre a questão também das proteínas vegetais. E o feijão, ele entra vezes 2 aí, né, Marcelo? Vezes 2 mesmo, porque, por exemplo, um vegano, um vegetariano, ele consome praticamente o dobro do que um brasileiro que não seja vegetariano e vegano. Per capita, o nosso consumo de feijão ano chega a 12 quilos, alguma coisa por aí. Os veganos e vegetarianos consomem o dobro disso, 24, 25 quilos por ano. E eles consomem os primos do feijão, né? Lentilha, ervilha, grão de bico, né? Que são os pulses, que vem do latim puls, sopa grossa, o que faz aquele caldo grosso, né? Que são as leguminosas secas. Proteína mais sustentável não tem. Eu até decorei um negócio, Juliana. Eu decorei o seguinte, que feijão tem a menor demanda de recursos naturais por quilo de proteína entregue. Então, para você ter 1 quilo de proteína, que é o que nos sustenta, se você tiver qualquer outra alternativa que não seja os pulses, ela vai ser muito cara em termos de dispêndio de recursos naturais. Muito mais água, muito mais os minerais do solo, ela esgota muito mais. O feijão, pelo contrário, ele fixa o nitrogênio no solo, ele consome pouca água, ele é rápido para ser produzido e tem uma característica interessante que um médico de Curitiba me chamou a atenção uma ocasião. Ele não sabia que eu trabalhava com feijão e ele virou e disse assim, né, eu tentando perder peso, eu não sei se dá para ver daí, eu tenho um pouco de excesso de peso, mas sempre tentando perder. Aí eu perguntei para ele, amigo, o que eu faço? Será que uma alimentação mais soja na época, isso uns 15, 20 anos atrás, o pessoal consumindo mais soja, veio a moda da soja, ele falou, não, soja é para fazer um boi. Quem fez o ser humano fez o feijão para ele. Olha isso, quem fez o ser humano fez o feijão para ele. Ele disse assim, uma afirmação muito forte, né? Sim, e o que ele comentou daí foi assim, olha, você quer ter saúde, você quer ter o peso ideal, arroz e feijão. O problema é que eu como o sagu na sobremesa, daí aí não dá certo. Mas, veja só. Sagu é de macaxeira, né? Então, olha só. A questão do fez o feijão para ele. Eu saí de lá com isso martelando na minha cabeça, né? Fez o feijão para ele. E existe o pessoal que diz que evoluiu. Mas como é que teria evoluído o feijão para o ser humano? E comecei a olhar. Não há na natureza, nem javali que consome de tudo que tem no campo, vem debulhando o que tem lá, plantações e tudo mais, consome o feijão. Um rato, se consumir feijão, ele morre. Se você convencer o ratinho a consumir feijão, ele vai morrer. Por quê? É um raticida natural. Então, quem fez o ser humano... Feijão cru. Quem fez o ser humano, fez o feijão para ele. Colorido. Ele é colorido? Ah, por que é colorido? Ah, para as aves... Não, a ave não pega, ele não leva para lugar nenhum. Existem milhares de cores de feijões. Então, são coisas que levam a gente, cada um com a sua filosofia, né? Mas isso casou muito bem para mim. Olha, foi feito para o ser humano. E quanto mais se pesquisa, né? Quando se projeta 2050, 9 bilhões e meio, 10 bilhões de pessoas, seja o que for, os feijões precisam estar lá. Por isso, hoje, FAO, ONU, outras instituições que pensam o futuro, eles estão projetando que nós vamos ter uma dependência cada vez maior de feijões no futuro. Então, nós, para termos uma saúde garantida lá na frente, vamos precisar incluir ainda mais feijões, produzir ainda mais feijões, daí a diversidade de feijões que nós temos hoje no Brasil facilitam isso. Quantas variedades nós temos hoje no Brasil de feijões, Marcelo? Olha, se você for olhar, existem duas situações. Existe aquela situação do feijão crioulo, que é aquele feijão
que não se sabe de onde veio. E selvagem. Selvagem, né? Foi salvado, né? Ano após ano. E existe o feijão que é apurado, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa vai olhando, esse pezinho de feijão ficou mais resistente às doenças, vamos separar ele. Puxa, esse outro pezinho de feijão, o grãozinho ficou mais redondinho, maior, ficou mais cheio. Vamos separar ele, vamos cruzar os dois, um grande com um, certo? Vamos melhorando ele, então não tem nada de alteração genética. Esse melhoramento, ele tem hoje ao redor aí de 27, 28 diferentes, vamos colocar assim, variedades, que você olha e identifica com os olhos, tá? Quando você vai para um espectro maior, que seria dentro do feijão preto, por exemplo, você tem N variedades de feijão preto. Um é mais redondinho, outro é mais compridinho, um é mais quadradinho, um é mais gordinho, e tem uma série, né? Maior, menor. Então, cada uma daquelas não são simplesmente um aborto da natureza que aconteceu. Não, ele é uma variedade que dá aquele feijão redondinho. O outro é uma variedade que dá um feijão grande. Se você pegar tudo isso no vermelho, no rajado, no branco... É muita coisa. É muita coisa. Então, você pode chegar aí, no Brasil, a mais de 80 variedades, se você levar isso em consideração. E aí você vai ter esses crioulos ainda, né? Dias atrás eu estava conversando com uma pesquisadora, ela falou que aqui no Paraná tem uma variedade de feijão crioulo que ele sobe num pinheiro e ele dá a vagem lá em cima. E ele é um feijão que está aqui, ninguém sabe de onde veio. É o João do pé de feijão. É o João do pé de feijão. Não era lá de cima? Eu acho que sim. Fazendo uma brincadeirinha, mas eu não conheço. Eu sei que tem muitas variedades de feijão, mas este eu ainda não vi. E olha que a gente roda o Brasil todinho fazendo os Pulse Day, né, Marcelo? Sim. E é interessante porque eu não sei se você já teve a oportunidade de experimentar feijão em outras regiões além da sua. Eu já comi feijão em Goiás, feijão em Minas Gerais. E o feijão aqui em Curitiba, ele tem um sabor. Mas o feijão em Guarapuava, ele tem outro sabor. São as variedades, Marcelo, de cada região que se adaptam melhor? Olha, rapidamente vou mencionar algo que chamou a nossa atenção e que faz parte do projeto do Viva Feijão. Por exemplo, a Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, o IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento do Paraná, eles são os melhoristas, eles vão melhorando o feijão, fazendo aqueles cruzamentos que eu comentei. Isso resulta em sabores diferentes. Já aconteceu, né, com todo mundo que cozinha feijão, talvez tenha acontecido com você, de você comprar a mesma marca sempre, um dia fica maravilhoso o feijão. A outra vez você, não sei o que... Talvez eu errei a mão aqui. Errei a mão, alguma coisa. Não é, Juliana. É a variedade de feijão. Por exemplo, feijão preto. Nós fizemos um teste em Guarapuava há alguns dias atrás, depois de um Pulse Day lá, e foram preparadas algumas variedades de feijões. Uma delas teve, assim, 80% de aprovação. As duas variedades mais votadas, elas foram preparadas da mesma forma, com o mesmo tempero, o mesmo chefe foi avisado ele, olha, a gente vai avaliar o sabor do feijão no final. E uma delas, não vou mencionar a segunda, mas vou mencionar que aqui deixou a gente assim positivamente impressionado, né? O feijão Urutau do Instituto Agronômico, do IDR, aqui do Paraná, antigo IAPAR. Né, desenvolvido lá, a doutora Vânia, José Neto e todo aquele pessoal maravilhoso do IDR. Essa variedade e uma outra variedade chamada tapicuru, que é um novo feijão, todos esses aí, Urutau, tapicuru, é nome de passarinho. Eles tinha tizil, tinha o irapuru, sempre é nome de passarinho que o IDR coloca. Então agora é o tapicuru. É impressionante o sabor do feijão Urutau e tapicuru. Se você faz um feijão em casa, com o temperinho básico do dia a dia, aquele tempero de mãe, né, fizer ele, é impressionante o sabor. Você fica assim, uau! E um outro feijão preto também, que é impressionante o sabor, é o Unamax do Instituto Agronômico de Campinas, lá do IAC. Até a gente fez, há algum tempo atrás, uma experiência de harmonização com vinhos, com o Unamax.
O Malbec ficou perfeito. Quem é que imagina isso, né? Porque a gente sempre pensa assim, vou comer um feijão aqui com um suco, algumas pessoas que tomam refrigerante, com refrigerante, num domingão, alguma coisa assim, mas feijoada com cerveja. E vinho, feijoada com cerveja. Quer dizer que o feijão, ele se alinha, né, Marcelo? Depende ali da forma do preparo, a variedade, ele vai se alinhando a outros alimentos que a gente pode harmonizar, né? Pode. Em 2006, o Senac lançou um livro, é um livro capa dura, grande, muito bonito. Esse livro, ele tem, se eu não me engano, são 30 receitas produzidas pelo pessoal da Boa Lembrança, os chefes da Boa Lembrança. Quem tiver a curiosidade, dá uma olhadinha. Você saboreia o prato e você ganha um prato para levar para casa, pôr na parede lá e tal. Então é uma confraria. Esse pessoal, eles fizeram esse livro. Então todas as receitas, inclusive alguma coisa assim que pelo menos culturalmente, na região sul pelo menos, não é muito comum, é você ter feijão com frutos do mar. Tudo bem, você tem lá o Veloso, não sei o que, lá na Europa, né, em Portugal, se eu não me engano. Mas aqui no Brasil não é muito comum. E eles fizeram um prato com camarões, o nome do prato era O Feijão Fugiu para o Mar. Tem peixe, tem camarão, enfim, bem frutos do mar, bem diferente. Então será que dá certo? Não, mas com o chefe da Boa Lembrança dá. Todos os pratos harmonizados com vinhos. Alguns com vinho branco, outro com vinho, né? Então pega lá um sommelier, vai degustar o prato e vai dizer, aqui o vinho que entra é esse ou aquele. Feijão é isso, gente. Feijão é muito mais do que aquele prato de todo dia, né? Ele tem muita coisa para a gente descobrir. E o Viva Feijão, a ideia é essa, Juliana, é começar a levar isso. Por exemplo, no Paraná, a doutora Vânia, do IDR, eu tive conversando com ela e perguntei para ela, doutora Vânia, o que a gente poderia destacar no feijão do Paraná? Alguma qualidade, algum detalhe, né, que particularize essa produção do feijão. E ela falou, olha, Marcelo, nessa linha aqui de Palmeira a Guarapuava, que a gente pode fazer uma rota do feijão, estamos conversando com o Sebrae dessa possibilidade, a rota do feijão preto do Paraná, é uma região onde você tem as florestas de araucária. Nessa região das florestas da araucária, o clima acaba resultando num feijão que a mesma variedade plantado em outro lugar vai resultar num produto diferente. Não estou dizendo que é melhor nem pior, só que existe uma característica geográfica nessa região centro-sul do Paraná que permite que a gente tenha um feijão uau. É como a gente diz, né, o pessoal que é dos vinhos e da uva, é um terroir diferente. Tem o terroir do feijão. Tem o terroir do feijão. Porque o terroir nada mais é do que aquele substrato, né, o solo, mas aquilo que o solo tem. Ele tem mais magnésio, mais ferro, menos ferro, mais lítio, mais zinco, e vai por aí afora. Então, o resultado de essa nutrição da planta, dos micro-organismos que estão no solo, vão resultar num feijão com um sabor característico, influenciado também pela quantidade de chuva, pela quantidade de insolação. Quanto tempo o sol leva durante o dia, né? Qual é a duração de um dia de sol em determinadas épocas do ano? E isso vai influenciar na uva e vai influenciar no feijão também, como vai influenciar em qualquer produto que você venha a plantar. Então, no caso do feijão, isso se destaca bastante. E eu acho interessante porque eu ouvi há algum tempo atrás, talvez o feijão seja um feijão velho, né? Por isso que tem um sabor um pouco diferente. Não tem mais feijão velho no Brasil, porque a gente não tem mais estoque de feijão. O feijão é colhido e consumido, colhido e consumido. Consome bem, né, consome bem. 3 milhões de toneladas por ano. É muito feijão que o brasileiro consome, ainda que esteja consumindo menos do que o ideal. Então, essa situação de você ter essas características do feijão que fazem dele algo muito especial é que é alvo do Viva Feijão. Então, veja só, nós estamos falando de variedades diferentes e a gente quer chamar a atenção. Falando dessas variedades, Marcelo, antes de você concluir,
Não seria a hora de aparecer na embalagem qual é a variedade que a dona de casa está levando para casa, que os restaurantes estão comprando? Porque eu acho que até para as crianças, né? Eu acho que a gente leva a educação, se ensina muito na infância, né? Então, quando a gente fala de merenda escolar, que as crianças têm lá no prato o feijão, e quando a criança vai, eu ia muito com a minha mãe ao supermercado, chega lá, tem um monte de marca. Mas chega em casa, o sabor muda. Mas por que esse sabor muda, né? Então eu fui uma criança muito curiosa, então eu lia, né? O tipo do feijão, quem tinha feito, onde tinha sido feito, e eu tinha vontade de ir lá para ver como é que tinha sido feito, né? Teve uma época da minha vida que eu adorava plantar feijão, porque eu via muito rápido ele nascer da terra. Então, as nossas crianças, elas precisam ter mais informação. Essa é uma informação básica, né, que muda a questão do sabor, o cheiro do feijão, espessura de caldo e tudo mais, que poderia estar na embalagem e não está. Explica pra gente por que ainda não tem isso na embalagem. Porque a produção ela precisa se organizar mais. Como é que nós estamos contribuindo, né, nesses 19 anos, o ano que vem a gente vai completar 20 anos o IBRAF, nesses 19 anos a gente vem buscando trabalhar algumas características aí que possam resultar nisso que você está falando, chegar lá na prateleira e ter a variedade do feijão. Então, nem o plantio era feito com a mesma variedade. Aí um pé dá maior, outro pé dá menor, um já está pronto para colher, o outro não está, daí você colhe ao mesmo tempo, um grão fica imaturo, o outro grão está duro demais. Então, tudo isso vai resultar na qualidade do feijão. Então, foi sendo organizado e hoje, cada vez mais, existem produtores conscientes disso. Então, eles plantam, se vão plantar urutau, plantam urutau puro. Não urutau misturado com uma outra variedade de feijão preto. Isso agrega valor? Isso tem que agregar valor, porque isso dá trabalho. Então, nós entendemos que dentro do Viva Feijão, eu não posso agora chegar e colocar toda uma cadeia produtiva assinando embaixo de uma campanha de qualquer feijão. Sim. Porque existe feijão que traumatiza. Eu brinco às vezes, né? Já vi alguns feijões, ainda bem que isso está mudando, mas tinha alguns feijões na merenda escolar que era o pior feijão que era possível ter. E não é para ser assim, né? Não, tem que ser o melhor, senão você traumatiza. A É. criança nunca mais vai querer saber de feijão. Ela tem que aprender, ela tem que ter mais saúde para aprender. E muitas crianças, gente, a gente vive essa realidade, não tem como fugir disso. Muitas crianças, a principal refeição delas, que elas fazem, boa, é na escola. Exatamente. Porque algumas famílias são realmente muito desprovidas de recurso financeiro, né? Então, essas crianças vão para a escola, vão para as creches e é lá que elas comem a melhor refeição delas no dia. E quando a gente vai conversando, Marcelo, vão surgindo outros caminhos para a gente entender mais sobre o feijão. Duas palavrinhas que hoje a gente ouve muito falar, mas será que isso, na prática, o que está acontecendo? A primeira é sustentabilidade e a segunda é rastreabilidade. Em que patamar nós estamos no feijão com essas duas palavrinhas? Pode explicar primeiro a sustentabilidade. Certo. Olha só, é sabido por todo mundo, esteja no agro ou não, a quantidade de exigências que existem, por exemplo, os europeus para comprarem a soja do Brasil. O mundo todo que consome café quer saber onde é plantado o café, como é plantado o café, como é desenvolvida, como é tratada aquela planta, né? Então, se você estiver usando muito produto químico, isso denigre o feijão. Então qualquer planta, qualquer alimento. Então foi sendo trabalhado os produtos biológicos, que, em resumo, para quem não está mais familiarizado, você tem um inimigo natural, um outro bichinho que vem lá e come aquele besourinho que estava fazendo mal para o feijão. Um fungo que come outro fungo. Então você usa o produto biológico, não deixa resíduo. Então, os produtores já vêm fazendo isso. A questão de sustentabilidade, quando você olha a questão de meio ambiente, é sabido por nós que os produtores não têm hoje como acessar financiamentos, por exemplo, se eles não tiverem reserva legal, se eles não tiverem mata ciliar, que é X metros, né, dependendo do tamanho do córrego. Tem obrigações que eles têm que cumprir para isso. Exato. Só que isso lá fora eles exigem. Aqui dentro o brasileiro nem sabe se o feijão dele está sendo produzido dentro dessas práticas ou não. Se ele está utilizando mais produto sustentável, como os biológicos, ou não. E eu, como consumidor, como é que eu posso saber disso?
Não tem como saber hoje. Por isso, um dos objetivos, veja bem, o Viva Feijão não é uma iniciativa só do IBRAF. Nós estamos propondo para todo mundo, inclusive para o consumidor que estiver assistindo, produtor, o pesquisador, todos que estiverem acompanhando, podem fazer parte dessa campanha. E a ideia o que é? É uma campanha de longo prazo. Começa agora e vai encorpando, vai aumentando a área de influência, Criando vai uma corrente, estimulando. né? Não vai exigir nada de ninguém. Jamais a gente vai, não combina com uma campanha como essa, exigir que seja feito de uma determinada maneira. O que a gente pode fazer é identificar quem está cumprindo com todos os requisitos de sustentabilidade, e daí vem a rastreabilidade, quer dizer, isso veio de Palmeira, no Paraná. Isso veio de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, ou de Paracatu, ou a semana passada eu estive ali na região de Lavras, de Nepomuceno, de São João del Rei, que tem características especiais também. Então, dizer de onde veio, como foi produzido e que variedade é. Você colocando todas essas informações disponíveis, com certeza, empacotadores em algum momento vão começar, peraí, mas se eu pagar, reconhecer que isso é feito dessa forma, né, o feijão sustentável, ou tem um termo que estão usando mais agora, regenerativo, porque sustentar é sustentar algo num determinado patamar. Mas os estudiosos dizem que a gente já desgastou demais o planeta, então sustentar do jeito que está não seria suficiente. Nós precisamos regenerar. E aí a gente tem, olha só, tem solo que tem minhoca, Juliana. E a minhoca faz a diferença. E ela é um termômetro também, né, Marcelo? Para ter minhoca no solo, você tem que ter milhões de organismos vivos. Aquele solo tem que estar vivo. Então a gente ouve, né, volta e meia, nós estamos todos conectados, a natureza está conectada, mas se o meu solo está morto, vai conectar com o quê? A rotação de cultura ajuda, Marcelo? Muito. Rotação de cultura, preservação de palhada, análise de solo, né, porque você pode contaminar um solo excedendo a quantidade de determinado mineral. Né? É como isso faz bem para a saúde, mas se você ingerir demais determinada substância, isso vai te fazer mal. Então, análise de solo, saber exatamente como está o solo. E a minhoca, por incrível que pareça, né? A minhoca é um reflexo disso. Então, existem produtores, interior de São Paulo, acho que você conhece. Como é o nome dela? Sim, é a Naira. Naira. Isso. Aqui no interior do Paraná, o Laércio. Precisa ver, quem puder, Laércio, o produtor. Ele tem as plantas de serviço, que ele tem sempre as plantas fala, de serviço e ele está certíssimo. E elas trabalham, né? Então, as plantas de serviço realmente trabalham para a saúde desse solo. E você vê o sorriso dele quando ele encontra uma minhoca. Por quê? Porque ele sabe o que ele vai entregar lá na frente. Parece coisa de maluco, tá, gente? Mas realmente faz todo sentido e faz toda a diferença. Olha só que coisa incrível, Marcelo. A gente vive hoje uma era de extrema tecnologia dentro do agroalimento, né? A gente tem tecnologias incríveis, inclusive para ver a saúde desse solo. Em contrapartida, né? Batendo de frente, a gente precisa achar minhoca, que é um resgate da saúde desse solo. Se não tem minhoca, tem que fazer aí uma análise mais profunda, mais aguda desse solo, desses produtores, para ver o que dá para fazer aqui. E eu acredito que dê sim, viu, Marcelo? A gente precisa comer, mas comer bem, saber de onde está vindo esse alimento, como é que ele é produzido, como é que é a consciência de quem produz esse alimento, né? Não é só apontar o dedo, mas é ver como é que está a consciência e estender a mão. Acho que o Viva Feijão, ele também faz isso muito com os produtores, né? Ó, o caminho não é por aqui, o caminho é por aqui, né? Não é só a gente apontar o que pode não estar correto numa propriedade, por exemplo, mas apontar uma solução também, né? Sim, e isso tudo vai acabar resultando na saúde do ser humano, na longevidade do ser humano. Porque quando você segue professores, né, e doutores como Júlio Luckmann, por exemplo, quando você segue outros tantos, eu lembrei do nome dele agora, porque estive vendo algum material, o Dr. Laí Ribeiro, Sim. E outros tantos que falam, né, do resultado que você tem de acordo com a alimentação que você Sim, prevê. O Thiago Rocha também fala bastante. Todos esses, como é que você vai entregar um alimento bom? Como é que eu vou acessar esse alimento? Como é que eu vou saber que o solo de onde saiu tem minhoca?
E, consequentemente, isso vai ser benéfico para o meu filho, né? Para a minha descendência. Então, quando você faz uma opção por um alimento assim, a gente sabe que, se fosse possível, todo mundo optaria por consumir alimento orgânico. Sim. Mas, infelizmente, não é possível produzir tanto orgânico para suprir todo brasileiro com alimento orgânico de todos os alimentos. Então, qual é a segunda alternativa? A segunda alternativa é alguma coisa que seja regenerativa, que a gente possa dizer, olha, essa planta, mas usou em algum momento um produto químico? Se foi usado, é algo que teve receita, como a gente. Está com problema, está com infecção, vai no médico, o médico vai te dar uma receita e você vai tomar como é que é o nome daquele antibactéria, viral, anti-inflamatório, antibiótico. Sim. Tá? Então, você toma antibiótico todo dia? Você toma antibiótico porque você gosta de tomar antibiótico? Tem que respeitar a dosagem, né, Marcelo? Tem a dose, a época e a quantidade que você vai, tantos dias e para. Inclusive, certo? Porque os antibióticos, eles matam o que precisa ser morto, né? E mata o resto também. E mata o resto também. Se não cuidar, mata Mesma coisa a lavoura, né? A lavoura é um Mesma organismo, coisa. né, Marcelo? Como a lavoura, ela pode ser tratada dessa forma, então, precisou colocar um antibiótico. Em que fase? Nem tinha ainda a vagem, então não tem problema, não vai contaminar a vagem. E combateu uma doencinha que tinha lá, alguma coisa que precisou. Ok. Ela vai se desenvolver e vai entregar um produto sem resíduo. É isso que a gente precisa. Como é que a gente vai incentivar a consumir mais feijão se a gente não tiver certeza do feijão que está entregando? E assim todos os alimentos. Né? A gente pode pensar aí na comida de verdade. Né? A gente vê vários restaurantes trabalhando isso com cuidado, né, com zelo de saber de onde foi produzido, como foi produzido, ajudando a agricultura familiar a se sustentar, porque a hora que você tem restaurantes nos polos urbanos, preservando isso, chamando atenção para esses fatos, eles estão contribuindo muito para a preservação do pequeno produtor, do produtor familiar. E não é isso que a gente quer? Que sustente as pessoas no campo e que elas tenham uma vida digna. Isso é possível quando você reconhece esse trabalho. Então, o Viva Feijão é um pouco disso também. Na prática, Marcelo, agora para a gente fechar, o que é o Viva Feijão? Nasceu quando e como e por quê? O Viva Feijão ele veio nascendo da necessidade. Eu acho que ele é fruto de uma necessidade. E eu tenho resumido assim, viva por tudo aquilo que já fez, viva, que bom que ele está aqui, viva, que coisa boa, e viva por muito tempo ainda para alimentar o ser humano. Eu acredito que rotas, rotas do feijão, por exemplo, que são passíveis de serem feitas no Brasil, linkar isso com o turismo, linkar com a nutrição, com a educação, a gente vai ter o ambiente perfeito para que se resgate não só o feijão, mas o prato feito, o alimento de verdade. O Viva Feijão é isso. Ele é meu, ele é seu, ele é do consumidor que está ouvindo, ele é do empacotador, ele é do pesquisador. O Viva Feijão é do brasileiro, que se orgulha e pode se orgulhar de produzir feijão, produzir alimento como produz no Brasil e consumir também. Marcelo, o Viva Feijão, em relação aos restaurantes que querem abraçar essa causa, como é que vai ser esse relacionamento do Viva Feijão com os restaurantes? Aqueles proprietários de restaurantes do Brasil todo que querem abraçar essa causa, como é que podem fazer? Como é que isso vai ser feito dentro dos restaurantes? Uma das coisas que a gente vai buscar fazer é um passo de cada vez. Então, por exemplo, aonde a gente for instalando o Viva Feijão com a produção, como aqui no Paraná, no sul de Minas, no noroeste de Minas, os 3 pontos que estão mais avançados, o que a gente vai providenciar é que os restaurantes tenham acesso a esse melhor feijão. Os produtores vão cuidar de que isso aconteça. A gente vai fazer uma conexão direta entre o restaurante e o produtor. E esse restaurante vai saber qual é a variedade de feijão, como foi produzido, e ele vai ter acesso a esse feijão. Nós vamos fazer todo o possível, né, de que os restaurantes sejam os grandes aliados, e eles têm interesse, né, de ser o grande aliado nessa campanha do alimento de verdade. Né? E a gente está convidando todo mundo que se encontra num prato feito, o arroz, a mandioca, o farinha de milho, o que tiver, o que vai num prato feito, vamos nos unir em torno disso, porque do outro lado nós temos uma indústria
muito aparelhada, com muitos recursos, lutando para impor essa alimentação ultraprocessada nas escolas, para a sociedade em geral. É impressionante os milhões, isso aí dava para fazer um podcast só sobre isso, os milhões que são usados no marketing para impor essa outra forma de se alimentar e que não está dando certo, né? Não está dando certo. Então, nós vamos fazer todo o possível para conectar, e os restaurantes são básicos nisso. É produtor, restaurante, o empacotador, porque daí ele vai se sensibilizar e vai buscar viabilizar, a gente precisa dele nesse processo. E é a marca dele, a gente vai colocar um carimbo na marca dele. Pronto, Viva Feijão, esse aqui tá dentro do projeto. Opa, esse restaurante está dentro do projeto. Mídias sociais, vamos buscar o apoio, como o IBRAF é um instituto sem fins lucrativos. Ele tem a necessidade de engajar as pessoas, que as pessoas venham não pelo lucro, mas venham pela causa social do feijão. E aí a gente convida os influencers, todos que tiverem interesse, repliquem o material do IBRAF, permitam que a gente faça em colaboração com eles. Enfim, partindo ali das mídias sociais, principalmente Viva Feijão no Instagram, né, e depois todas as outras mídias, e tudo o que é possível se fazer com os parceiros que estão chegando. O IDR é um parceiro, o IAC é um parceiro, a Embrapa empenhou apoio, Universidade de Lavras, Univel de Cascavel, isso porque a gente conversou com eles, né? O governo do Paraná. Então, na medida em que a gente for conversando e levando isso, nós vamos ter muitos representantes dessa causa, eu tenho certeza, em cada cidade do Brasil. A gente vai colocar isso à disposição da sociedade. Marcelo, qual é o papel do produtor, os produtores de feijão do Brasil com o Viva Feijão? Onde é que eles entram aí? Entra em contato com o IBRAF e diga, olha, eu estou produzindo dessa forma, né? Ou o que eu tenho que fazer para que o meu esforço seja reconhecido, né? Então, esse é o papel do produtor. Ele já está fazendo tudo o que precisa. O que a gente vai fazer é contar para todo mundo o que ele está fazendo. A preservação, o esforço, o investimento, né? Toda essa base. Tudo isso só existe porque existe o produtor. Uma forma de olhar para a educação do país, de olhar para as escolas, olhar para a saúde das nossas crianças. Fala para a gente do Viva Feijão na prática e a merenda escolar. O Viva Feijão na merenda escolar, nós estamos buscando ter um engajamento com, por exemplo, a Bia Arroz, Associação Brasileira das Indústrias do Arroz. Nós temos interesse de nos encontrar no prato das crianças também, o arroz e o feijão e os demais itens do prato feito. Estamos mapeando todas as iniciativas que foram propostas no Legislativo nos últimos anos e que estão paradas lá. Existe interesse das indústrias de ultraprocessados, né? Eles estão cuidando do negócio deles. Ok, vamos cuidar do nosso negócio também, porque senão tem alguém que vai cuidar que não tenha feijão no prato. Então, em Brasília, um trabalho muito forte lá no Legislativo, a partir de lá, com apoio de vários deputados, que a gente está buscando ver o trabalho deles ao longo do tempo, não agora quando é a eleição, mas o que eles fizeram nos últimos anos, no sentido de apoiar esse tipo de iniciativa, buscando colocar foco sobre aquilo que eles fizeram e o que eles podem fazer imediatamente para aprovar algumas iniciativas que estão lá propostas e que não andaram. Então, tem que andar para que a merenda escolar tenha o melhor alimento do Brasil. A melhor comida do Brasil não tem que estar no prato de quem está na Faria Lima. Né? Isso ele já cuida. Nós precisamos cuidar de que o melhor alimento do Brasil esteja no prato das nossas crianças. E isso é o futuro, senão não vai ter brasileirinho depois. Melhor alimentados, melhor aprendizado. Com certeza as crianças aprendem mais, com mais saúde, com a barriguinha cheia, né, Marcelo? Como é que a indústria do feijão pode ajudar o IBRAF, ajudar o Viva Feijão? Dando a mão para todo mundo, a gente já entendeu que o Viva Feijão é um elo dessa corrente. A gente precisa da união de todos, né, para aumentar o consumo de feijão, valorizar cada vez mais o feijão, não só no Brasil, mas também no mundo. As indústrias que querem dar as mãos ao Viva Feijão, o que elas podem fazer? Como que elas podem contribuir, Marcelo? Replicando o material do IBRAF, entrando em contato com produtores, ou através do IBRAF nós temos produtores que podemos indicar, ou diretamente com os produtores, identificando, as indústrias sabem quais são os produtores que têm condições de fazer isso. Marcelo, mas isso vai implicar num custo maior. Vamos falar um pouquinho de custo? Qual é o preço médio do feijão no Brasil?
6, 7 reais é a média, tá? Então, vamos supor que seja 7 reais. E que esse feijão chega, depois de todo esse processo, no produtor, o processo de rastreabilidade, sustentabilidade, o empacotador vai ter um pouco mais de trabalho, ele precisa ser remunerado por isso também. E a gente vai chegar lá na prateleira, então, com um preço, em vez de 7, 8,40. Você acha que o consumidor que hoje consome vinhos, consome cafés, consome o melhor da alimentação, consome milhões de reais em suplementos, esse consumidor talvez sejam, hoje no Brasil, se calcula mais de 100 milhões de brasileiros que pagariam 1,40 a mais se você contar a história daquele feijão, se você contar a história desse projeto. E a gente convida que façam parte, que daí não vai ser pesado para ninguém. As indústrias mesmo vão se beneficiar disso. Em algum momento, ou numa das marcas, né, ó, essa marca aqui eu vou colocar só esse produto. Vou investir nisso. E replicar as mídias do IBRAF, apoiar com conhecimento. Eles têm departamentos de marketing maravilhosos, certo? Entre em contato com a gente, dê suas sugestões, diga para nós aí qual é o caminho. Nós estamos dando o start. Esse projeto é de todos, né? Então todos podem contribuir com as suas ideias, suas iniciativas, para que isso se torne não algo esporádico, não algo que, tipo um cometa, passou e foi mais uma iniciativa. Essa é uma iniciativa perene, né? No que depender do IBRAF, no que depender do Marcelo, né? A gente vai completar 20 anos o ano que vem e nós queremos que isso se perpetue, fique muito maior do que Marcelo, do que IBRAF, do que esses pesquisadores que estão com a gente. Que seja literalmente um organismo vivo. Vivo, que possa muito bem, um organismo vivo. Sozinho. Ele vai andar sozinho. Como é que os profissionais de saúde eles podem contribuir também? Os nutrólogos, nutricionistas, né? Pessoal que está aí todos os dias. Hoje a gente tem muitos profissionais que vêm para o microfone, que vêm para a câmera e falam, né? Comida de verdade, comida de verdade. Como é que esses profissionais eles podem dar a mão ao Viva Feijão? Eu acredito que a gente pode potencializar o trabalho deles. Nós podemos e queremos que as pessoas conheçam mais a respeito disso. E o profissional de saúde é aquele que vai dizer sim ou não para tudo isso. Então, eu acho que hoje a grande maioria está consciente da importância da alimentação com os pulses, né? Lentilha, ervilha, grão de bico e feijão, e está fazendo um bom trabalho já. Não pare. Não desista, continue. Sempre que você tiver a oportunidade de falar a respeito do que é a verdade sobre o prato feito do brasileiro, o que é a verdade do feijão, fale. Dê a mão para o IBRAF também. Curta. Nós queremos que o Viva Feijão, que está lá, nascendo agora, está lá com 800 seguidores, né? A gente quer daqui a um ano ter 50 mil, 100 mil. Vamos atrás de potencializar isso. E a mídia, né? A mídia social, a gente vai utilizar ela para divulgar isso, né? Nós não vamos tratar nada técnico lá. E muito, não pelo que faz bem para a saúde, porque a gente come, na verdade, porque é gostoso. Né? A gente gosta, né? Tem essa coisa sentimental, esse tempero, né, das emoções. Né? Exato. Então, também isso. E o ser humano, se ele está feliz, se ele se sente bem, a saúde dele, que os nossos zelosos doutores da saúde, nutricionistas, nutrólogos, tanto cuidam, né, ela vai melhor. Aliás, descobriram há pouco tempo como o feijão funciona no cérebro. Tanto quanto o grão de bico, o grão da felicidade. Liberação de serotonina muito forte. Ajuda na depressão, gente, e ajuda a enfrentar momentos difíceis, tensos que a gente tem na vida. O feijão, até nisso, é bom. Ok? Olha só. Para a gente fechar com chave de ouro o nosso bate-papo agro de hoje, a gente não poderia se esquecer de fazer um convite especial. O Marcelo falou aqui da questão de a gente juntar, né? Quem tem voz, quem consegue ser ouvido por mais pessoas, que são os influenciadores, apresentadores, jornalistas, pessoal de imprensa, todo mundo pode contribuir. Mas, Marcelo, elas são uma peça-chave quando a gente fala de feijão, as donas de casa, aquelas que mostram a rotina no dia a dia, que estão começando agora os seus perfis nas redes sociais, estão todas convidadas para irem junto com a gente nessa jornada do Viva Feijão. Convida elas, Marcelo, as donas de casa. Faça o seu vídeo, como é que você cozinha o seu feijão, qual é o temperinho que você faz.
Faça um vídeo mostrando a satisfação de uma criança, né? Com aquela boca toda suja de feijão, eu acho Coisa lindo. de vó, hein? Isso Coisa aí. de vó, né? Aquela bagunça toda, aquela alegria no consumo de feijão. Faça isso, compartilhe com o IBRAF isso, mande seu vídeo, se você não tem ainda uma mídia social, manda o seu vídeo para cá. A gente vai fazer muito barulho em torno disso. Outubro tem a Semana da Alimentação, né? Vamos aproveitar e juntos a gente vai reverter esse quadro que tanto se fala, né? Diminuição de consumo de alimento bom. Nós temos muito alimento bom a ser aproveitado, o feijão é um deles, e eu tenho certeza que essa corrente do bem vai funcionar se você, dona de casa, você, mãe, estiver conosco também. Você também pode e precisa estar com a gente aqui para garantir esse feijãozinho no prato das crianças do futuro. O Viva Feijão é o filhinho caçula do IBRAF, mas tem o Pulse Day que roda todo o Brasil e a gente sempre divulga antes em que região vai estar. Você pode também conversar com o Marcelo e conversar com o IBRAF pessoalmente, basta saber em que região nós vamos estar. Marcelo, deixa pra gente as mídias sociais do IBRAF, do Pulse Day, pra gente sempre falar para as pessoas, aquelas que querem se juntar a nós no Viva Feijão. IBRAF_Pulses, né? Aí é geral do feijão. O Viva Feijão e qual mais? Você me pegou desprevenido aqui. Tem o PNF, que é o Preço Nacional do Feijão. O Preço Nacional do Feijão, quem quer saber de preço de feijão, né, não precisa ficar esperando que São Paulo diga quanto vale o teu feijão aí no interior do Brasil. A gente pode ajudar você e tá lá. A gente tem o Clube Premier, que é o clube dos produtores, empacotadores e indústrias que estão apoiando o IBRAF, para que o IBRAF exista, uma instituição que eu mencionei sem fins lucrativos, não tem dinheiro do governo, então é sustentado pelo setor. Os eventos que a gente faz, como por exemplo o Pulse Day, é só olhar na página pulseday.com.br, sempre tem ali o calendário do próximo evento que a gente vai ter. Nesses eventos, na medida do possível, nós temos mobilizado a sociedade nas cidades, nos municípios, para que a gente tenha um impacto não só para o produtor naquela data que está fazendo o evento lá, mas tem um impacto também na região. As pessoas podem ter orgulho do feijão que é produzido em cada local que a gente leva o Pulse Day. E por que não? Essa é uma das nossas bandeiras. Estamos realizando esse ano 12 eventos nos polos de produção, sempre um perto de você. Marcelo, muito obrigada pelo nosso bate-papo agro de hoje. É muito bom saber que no Brasil nós temos uma figura tão corajosa que luta pelo feijão aí há muitos anos, não só no Brasil, mas também no mundo. E como você sempre diz, né? Vou deixar você se despedir, mas tem que ter um Viva Feijão, como você sempre faz nos Pulse Day, né? Então, onde eu vou, eu peço para o pessoal levantar o braço e dar um grito. Esses dias a gente deu um grito num lugar que fez tanto eco que eu tive que parar e ficar esperando o eco acabar para daí continuar falando. Mas vamos fazer um? Vamos fazer? Como é que você sempre fala? Tem que fazer tudo certinho, igual você faz no evento. Não deixem um gordinho sozinho aqui gritando que é coisa ridícula, certo? No 3, levanta o braço e diz: Viva Feijão. Então vamos lá. 1, 2, 3. Viva Feijão!